Bom, vamos trazer aqui a Renata Agostini e o nosso queridíssimo Sérgio Vale para falarmos ao lado de Fernando Nakagawa. Gente, maravilhoso, hein? Brasil na frente, cara, que chega 2 dias antes. A logística brasileira é maravilhosa. Tem voo direto, atenção, senhores, chupa Europa. Renata Agostini. E o Sérgio olhando, né, esse programa absolutamente ufanista que a gente está apresentando. Gente como a gente, não é, Sérgio Vale? Resolvido, né, Dani? Em quantos quesitos na vida a gente tem 2 dias de vantagem em relação à Europa? Economia alemã. Quase nada. Né? Quantos? Só a Shein faz isso pelo Brasil. Vem pra cá, aquela não é publi, hein, gente? Pelo amor de Deus. Hashtag não é publi. Pelo amor de Deus. É piada. É piada. Atenção. Renata Agostini, aqui, ó, enxuga aqui, ó, que eu também vou enxugar. Então, eu vou até começar com o Sérgio Vale para poder se recuperar. Sérgio, o governo está excessivamente otimista com as promessas da gigante chinesa de, 85% da produção do Brasil vai ser vendida nas nossas plataformas e mais, né? Vamos gerar emprego aqui também. Pois é, Dani, boa tarde a todos vocês. Olha, é excessivamente otimista, né? Muito difícil imaginar um movimento que a gente não vê acontecer há décadas de varejistas virem para cá produzir no Brasil. Talvez a gente possa entender isso como um movimento que a gente está vendo acontecer na China ao longo, especialmente dos últimos 10 anos, que está ficando mais caro produzir por lá, especialmente produtos mais básicos como vestuário e têxtil, e ela está expandindo produção para outros lugares. Talvez, nesse sentido, se você considerar a reforma tributária que a gente vai ter, espera-se no final do ano, talvez para essas empresas valeria a pena, de fato, você, com a reforma tributária aqui e esse encarecimento da produção na China, você começar a espalhar e chegar aqui no Brasil também. A gente vê essa produção se espalhando na África, no Sudeste Asiático, poderia haver espaço de crescimento aqui. Agora, as promessas, de fato, Dani, são muito grandes. 85% da produção aqui, 100 mil empregos, de fato, é para o ministro abrir o olho e ficar com bastante interesse. Mas acho muito difícil esses montantes acontecerem no final. O Rê, o canto da sereia da Shein pescou ali, fisgou a Haddad, que tem a ver aí hoje, sendo honesta, pensando em photo opportunity, né? Que é um jargão de jornalismo impresso, quando você tem ali uma foto perfeita, assim, na sua cara e o fotojornalista ele só vai lá e tum, né? Assim, aparece. Hoje o Haddad teve isso, né? Porque a gente viu ontem, juntando a pesquisa Quest, não sei se você acompanhou a gente ontem, Sérgio, a Quest perguntou para os eleitores ali qual é a notícia mais negativa que ele já tinha ouvido no governo Lula, sobre o governo Lula. E, cara, fim das comprinhas imposto na Shein, na Shopee, mencionadas, Shein e Shopee, 16%, a segunda colocada tinha 7% de menções. Assim, foi uma coisa que, pum, colou. E hoje o Haddad teve a possibilidade de tentar fazer o quê? Limpar um pouco essa barra e trazer a ideia de Brasil e Shein, Shopee, governo Lula e tal, todo mundo de mãozinha dada. Perfeito. Transformar aquela agenda que era de o governo está querendo encarecer as minhas comprinhas, para transformar isso em brusinhas made in Brasil, aqui à nossa disposição, com geração de emprego, é uma lindeza. Agora eu vou roubar a frase do Naka, que é isso, o papel aceita tudo. Na verdade, eu vou pegar um pouquinho de cada um aí, Sérgio, também vou entrar no seu comentário, porque sim, o papel aceita tudo, a gente pode argumentar que o primeiro passo tem que ser mesmo no papel, e a coisa a partir dali vai andar. Agora, as varejistas brasileiras, elas não oferecem um produto no mercado local muito acima do que esses que a gente vê anunciados pela Shein e outras asiáticas, simplesmente porque elas querem vender caro. Existe quando vocês escutam aí, o custo Brasil, existe um custo para se produzir internamente aqui no Brasil que é muito elevado. O que é isso? É o imposto que é alto, contratar funcionário com carteira assinada que tem uma série de tributos e deixa a coisa mais difícil e por aí vai, gente. A gente poderia enumerar aqui durante bastante tempo, mas vocês precisam ter em mente que é o seguinte, para colocar essa calça jeans, essa blusa lá na loja, à disposição de você no shopping ou perto da sua casa, tem um custo bastante elevado que acaba fazendo com que aquela blusa que você está procurando seja muito mais cara do que anunciada lá do outro lado do mundo. Então, quando a Shein fala, tudo bem, vocês estão dizendo aqui que eu não estou agindo conforme o país exige, vou me adequar e vou fazer mais, vou produzir aí. Existe um risco enorme, se não contratado, da brusinha da Shein ficar
tão cara, ou muito mais cara do que ela oferece, ou tão cara quanto já está aqui, porque ela vai se deparar com os mesmos problemas. Por isso que o Sérgio fala de concatenar isso com uma reforma tributária. Uma reforma tributária que vai racionalizar os nossos impostos, eventualmente diminuir esse custo para todo mundo, para as varejistas que já estão aqui e para novos entrantes, por exemplo, Shein e outras que querem chegar no mercado. Naquinha, comentário e provocação ao Sérgio Vale, tudo com você. Que responsabilidade. Não, mas de fato, assim, a Renata está completamente coberta de razão, porque se o custo Brasil se sobrepõe, ele se impõe à realidade, e a Shein começar a produzir aqui, o custo vai ser igual ao que você paga hoje na C&A, na Renner, na Riachuelo, na Marisa. Ou, se for um pouquinho mais barato, como no Bom Retiro ou na Saara. Saara vende roupa também, não vende, Renata? Você é carioca? Sim, claro. Então, nos centros populares de comércio. Que pergunta é essa, né, Kagawa? É porque a Renata compra roupa de luxo. É porque eu sou a dama de luxo, entendeu? Então eu não conheço esse negócio de Saara. Quando a gente fala de luxo, a Renata, a gente está falando de luxo real, tipo Balenciaga, Valentino. Balenciaga tá queimada, a Balenciaga ela não compra mais. Todas as coisas da Balenciaga, as bolsas e tal, a Renata fez o quê? Incinerou, depois que a Balenciaga foi cancelada. Mas Prada, Valentino, isso é luxo na Kagawa. Zara, então, são coisas que eu nem sei. Assim. Fast fashion, chiquinha. Slow fashion. Vai voltar uma outra também, a Mango, que é da Zara, da Inditex. Parecida ali, concorrente da Zara lá fora. Aquela, né? Se você está querendo saber sobre o mercado de varejo, de brusinhas, esse é o canal. Dizem que a gente fala de política, é mentira para você. Mas Sérgio, não nos abandone, fica aí, tá? Para trazer o Sérgio de volta para a conversa. Sérgio, o governo disse que não vai tomar medidas administrativas relacionadas a toda esta bagunça, essa confusão gerada com relação às compras de até $50. É possível que a gente tenha um aperto na fiscalização, medida administrativa, sem mudança de lei, por exemplo, e a gente consiga ter algum ganho de arrecadação? Porque, às vezes, a história mostra que quando a Receita Federal pega uma lupa para fiscalizar um setor, alguma atividade econômica, a arrecadação consegue crescer. Será que teria espaço para ter até impacto em termos de arrecadação, algo visível, ou não? Seria absolutamente algo marginal? Naka, esse é parte do caminho que o governo vai fazer, né? O histórico do Haddad, quando ele foi prefeito aqui em São Paulo, foi aumentar enormemente a fiscalização, então a gente esperava que esse tipo de atitude, de comportamento, a gente ia ver acontecer nos 4 anos agora do governo. A questão toda é que eu acho que é marginal, e aí coloca uma dificuldade, Dani, pessoal, que é o seguinte: o governo está fazendo ajuste fiscal nos próximos anos, baseado pesadamente em aumento de arrecadação e carga tributária. Vamos lembrar que para 2026 ele vai precisar arranjar 350 bilhões de reais a mais de arrecadação para gerar esse superávit primário magrinho, que está sendo colocado de 1% em 2026. Não é pouca coisa que está se pedindo. Então, essa discussão das empresas chinesas que a gente começou a ver, essa tentativa que o governo vai colocar de aumentar imposto e passar para a população, e como você bem falou, vai acontecer mais desse imposto ser repassado à população, pagar mais caro antes da reforma tributária, ou mesmo até depois da reforma tributária também. Que espaço a gente vai ter para esse tipo de aumento de imposto ainda acontecer nos próximos anos, dada a reação da população e a reação do Congresso também? Então, assim, acho que amplia a discussão da questão das empresas, da blusinha chinesa, para uma questão mais ampla do ponto de vista fiscal, de como o governo vai conseguir empurrar todo esse imposto que ele precisa, dada a reação do Congresso e da sociedade, que não quer mais imposto. Há bastante tempo, né? Você vê que entra governo, sai governo, não importa se de direita, não importa se de esquerda, ela volta a ser soletrada. Primeiro, sempre sorrateiramente pelos cantos. Depois, quando aparece, eles dizem é mentira, mas sempre tem alguém que incautamente defende, aí toma martelada. As 4 letras na Kagawa, quais são elas? Começa com C, P, M, F. Sabe? Assim. Jogral, Sérgio. Jogral. Porque, não é? E aí alguém incauto lá, coitado, caiu o secretário da Receita do Bolsonaro, o primeiro, né? O primeiro de muitos, até cair em desgraça pública o das joias, né? Que teve lá em áudio e vídeo atuando para poder liberar joias de 16 milhões. Mas o primeiro, esqueci o nome dele, ele é do PSD, do Kassab. Marcos Sintra. Obrigada. Foi falar de imposto, gente, aumentar imposto, ser
CPMF e tal, não sei o quê, mas foi rápido e rasteiro, assim, não deu tempo nem de respirar, foi uma coisa assim, tá, caiu. Por quê, né? A hora que é muito bom ser formulador, né, de política pública. Tá aí o Sérgio falando que, olha, realmente o Brasil arrecada muito, gasta mal e tal. Aí convida o cara para sentar lá em cima do cofre e ele olha e fala, meu Deus! CPMF é sempre uma ideia. Bom, vamos ver como é que isso vai acontecer.